Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Sem ele a gente não consegue pensar, falar, enxergar, sentir, ouvir, andar, se mexer. Sem ele somos praticamente um vegetal. E daí que vem a expressão estado vegetativo, que é um estado crônico de disfunção cerebral em que uma pessoa não mostra mais sinais de consciência. O Alzheimer, um tipo de doença cerebral, e outras formas de demência constituem hoje a quinta maior causa de mortes no mundo. E esse número está aumentando rapidamente. Estima-se que o número de pessoas com demência vai dobrar dentro de 20 anos. E por isso que é tão importante cuidarmos da saúde do nosso cérebro. Afinal, de que adianta chegar aos 80, 90, 100, 120 anos, mas sem as funções cognitivas preservadas? De que adianta viver um tempo danado, mas se você vive esse tempo danado sem ter saúde, sem conseguir fazer nada, ficar deitado numa cama esperando a morte chegar? É isso que você quer? Agora, imagino que não. Porém, e se eu te falasse que a sua alimentação pode ter uma influência enorme na saúde do seu cérebro? Você sabia que existem alimentos que podem prejudicar a integridade desse órgão no longo prazo e te impedir de vivenciar a última fase da vida de forma lúcida e orientada? Muitos desses alimentos podem estar na sua geladeira nesse exato momento. E outros alimentos não precisam nem de muito tempo para agir. Sabe aquela preguiça, aquela procrastinação que bate alguns dias da semana? Ela pode sim ter a ver com a sua alimentação e não só isso. Sintomas como falta de ânimo, depressão, falta de memória, dificuldade de concentração também podem estar relacionados com o que você come. O meu nome é João Migovski, sou médico e eu te peço, faço um apelo para que você fique comigo até o final desse vídeo e preste bastante atenção que eu vou te contar 5 alimentos que você tem que evitar se quiser ter o seu cérebro funcionando perfeitamente, agora, no presente e também no futuro, quando você for bem velhinho ou velhinha. E olha, o quinto alimento é o pior de todos e vai te deixar muito surpreso. Tendo isso em vista, você já deve ter percebido que a alimentação é um pilar muito importante de uma vida saudável e por isso eu precisei dedicar um capítulo inteiro a ela no Código da Longevidade, o único livro do mundo que te ensina exatamente o que você precisa fazer para ter uma vida saudável, com disposição e energia para realizar os seus sonhos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte exercício. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos e imagina o seu maior sonho. Tá imaginando? Qual é o seu maior sonho? É viajar ao mundo? Ficar rico? Ver os filhos e netos crescendo? Imaginou o seu maior sonho? De olhos fechados ainda. Agora pensa comigo. Você está com todas as passagens compradas para viajar ao mundo, já ficou rico ou tem os filhos e netos lindos, mais lindos do mundo, saudáveis, crescendo bem, só que você, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo as passagens compradas, mesmo tendo uma família linda, você não consegue sair da cama porque não tem saúde. Então me fala, de que adianta ter o que precisa para realizar os seus sonhos se você não tem saúde, que é o que mais importa para realizá-los? É muito ruim para a família toda ver um ente querido perdendo suas forças, sua energia, sua personalidade, sua identidade. Em alguns casos é inevitável, mas para a maioria das pessoas é perfeitamente possível evitar um infarto, um derrame, câncer, Alzheimer. E a fórmula para evitar todas essas doenças é a mesma: ter um estilo de vida saudável. Talvez você pense que é difícil, que apenas os ricos ou pessoas com muito tempo livre podem ter uma vida saudável, mas eu preciso te alertar que você está completamente errado se você pensa assim. Você é 100% capaz de ter uma vida melhor e com mais saúde, mas você precisa saber o que fazer. E foi pensando nisso que eu escrevi o Código da Longevidade, com os 100 melhores hábitos para você passar dos 100 anos com disposição. Por isso, deixo aqui o meu convite sincero para você ler e principalmente colocar em prática as orientações na sua vida e na vida da sua família. Eu fiz medicina para ajudar as pessoas a terem mais saúde, não somente tratar as doenças depois que já é tarde demais, e poder te ajudar ainda mais me deixará muito feliz. Portanto, se você quiser colher todos os frutos de uma vida saudável e conseguir ter a capacidade de realizar os seus sonhos, você vai fazer o seguinte:
pausa o vídeo agora e clica no primeiro link da descrição para adquirir o seu código da longevidade. Obrigado! Vamos para os 5 alimentos que mais prejudicam o seu cérebro. O primeiro alimento que eu tenho que falar é a pipoca de micro-ondas. Quem aí tem o costume de comer? Eu, particularmente, prefiro a pipoca de panela. Mas e você? Tem muita gente que consome a pipoca de micro-ondas com bastante frequência. Se você é uma dessas pessoas, cuidado. A pipoca de micro-ondas costuma ter muita gordura trans, que é prejudicial para o nosso corpo como um todo, mas que também desempenha um papel negativo no cérebro. Um estudo de 2011, publicado no conceituado Jornal de Neurologia, mostrou 2 consequências assustadoras do consumo de gordura trans: funções cognitivas afetadas e diminuição do volume total do cérebro. Trocando em miúdos, isso significa que quem come muita gordura trans vai ficar menos inteligente, ou seja, vai ficar mais burro e também vai ter o cérebro encolhendo, o cérebro diminuindo. Além disso, um estudo de 2014 com 1.000 homens mostrou que os participantes que consumiam mais gordura trans iam pior nos testes de memória. Então, pessoal, é bom maneirar na pipoca de micro-ondas. Mas não é só ela que possui esse tipo de gordura não, tá? Sorvete, salgadinho, biscoito industrializado, margarina também podem conter muita gordura trans. Então não é legal consumir esse tipo de comida com frequência. Segundo alimento, que certamente está presente na rotina de muitas pessoas aqui e que pode ser bastante danoso ao cérebro, são os sucos de fruta industrializados. Então você que acha que só refrigerante faz mal e fica comprando suquinho de fruta, achando que está saudável, que está abalando, preste atenção, hein? Esses tipos de suco contêm quantidades exorbitantes de açúcar, alguns tanto quanto ou até mais do que os refrigerantes. E essa alta carga de açúcar diária pode ser o responsável por debilitar as suas funções cerebrais no dia a dia. Um estudo de 2015 mostrou que ratos submetidos a uma dieta com alto índice de açúcar e gordura tiveram um grande declínio cognitivo, ou seja, ficaram mais burrinhos. As memórias de longo e curto prazo também sofreram perdas, assim como a flexibilidade cognitiva, que nada mais é que a capacidade de resolver problemas a partir de uma nova informação. Ou seja, sabe aquela falta de foco, dificuldade de concentração que às vezes a gente tem? Aquela dificuldade para estudar, falta de memória, aquele branco durante a prova? A grande quantidade de açúcar pode ser o culpado por isso. Terceiro inimigo do seu cérebro, você já deve ter ouvido falar, quando a pessoa está esquecida, o que costumam perguntar? Ô fulano, tá muito esquecido, hein? Tá comendo muito queijo. Não sei se falam isso aí na sua terra, mas lá no Rio de Janeiro eu já ouvi muito. E calma, pessoal, eu não vou falar para ninguém parar de comer queijo, mas como todos nós sabemos, tudo em excesso faz mal. E se você come queijo demais, saiba que ele pode ser prejudicial para o seu cérebro, porque ele tem um alto teor de gorduras saturadas. As dietas gordurosas não apenas estão relacionadas à perda de memória, como também prejudicam o hipotálamo, parte do cérebro que ajuda na regulação do peso. Depois de determinar que os roedores que se alimentaram com uma dieta com alto grau de gordura apresentaram deficiência no hipotálamo devido a uma inflamação, pesquisadores observaram o cérebro de pessoas obesas e encontraram lesões no cérebro na mesma região. Em outras palavras, comer alimentos gordurosos danifica a habilidade do cérebro de regular a quantidade de comida ingerida, facilitando o desenvolvimento da obesidade. Mas se você é daquelas pessoas que ama queijo, eu tenho uma boa notícia para você. O grande vilão é o queijo amarelo, assim como todos os alimentos ricos em gorduras saturadas de origem animal. Já os queijos brancos, frescos e a ricota podem ser consumidos com maior tranquilidade, ok? Quarto tipo de alimento que deve ser evitado são os junk foods ou fast food, como são mais conhecidos. Estudo recente realizado pela Universidade de Montreal, no Canadá, revelou que o fast food, junk food, pode mudar os químicos presentes no cérebro, levando a sintomas associados à depressão e também à ansiedade. Além disso, esses tipos de alimento também podem desencadear sintomas similares aos da abstinência quando você para de consumi-los. Ou seja, podem até gerar um vício. Esses alimentos afetam a produção de dopamina, uma substância química relacionada à sensação de prazer e que é ativada quando consumimos esse tipo de comida.
O problema é que isso acarreta uma resposta inadequada no nosso corpo, que produz novos receptores para dopamina, criando uma necessidade cada vez maior que se atinja a saciedade e nos fazendo querer mais e mais dessa comida. Pois é. Por último, mas não menos importante, e sim o mais importante, a quinta substância dessa lista, que não é uma comida, mas sim uma bebida, que é o álcool, responsável por deteriorar a função cerebral. O uso crônico de longo prazo do álcool resulta em redução do volume cerebral, alterações metabólicas e interrupção dos neurotransmissores, que são as substâncias químicas que o cérebro usa para se comunicar. Além disso, pessoas com alcoolismo geralmente têm deficiência de vitamina B1, porque o álcool, interfere na absorção desse nutriente no nosso intestino. Isso pode levar a um distúrbio cerebral que inclui perda de memória, distúrbios na visão, confusão e irritabilidade e instabilidade. Um efeito adicional do álcool é a interrupção dos padrões de sono. Embora muitas pessoas pensem o contrário, que o consumo de álcool, de uma dose pequena de álcool, pode até ser bom para ter uma boa noite de sono, na verdade, beber álcool antes de dormir está associado à má qualidade do sono. Isso porque, apesar de nos fazer dormir mais rápido, quando o corpo começa a metabolizar de fato o álcool, o nosso sono é atrapalhado. A segunda metade da nossa noite tem a qualidade bastante prejudicada. É por isso que temos aquela sensação de cansaço ou noite mal dormida quando bebemos no dia anterior. Bom, pessoal, eu acho que ficou bem claro aqui a nossa mensagem, que é a seguinte: a alimentação tem um grande impacto na saúde do nosso cérebro. É por essa razão que a gente sempre prega, que a gente sempre defende uma alimentação balanceada, sem exageros, com poucos alimentos ultraprocessados, com muitas frutas, muitos vegetais, muitos legumes, muitos grãos integrais. Então, a gente é o que a gente come. Se você come saudável, você será uma pessoa saudável. Se você só come lixo, você será... Já entendeu, né? Então, se você deseja uma vida longa e saudável, você precisa dar bastante atenção ao que você está colocando para dentro do seu corpo. Espero que você tenha gostado dessa aula, então não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar, principalmente para aquelas pessoas que já estão mais velhas, que estão chegando próximo da idade do Alzheimer. Elas têm que tomar cuidado e têm que se cuidar, tem que comer bem, tem que fazer atividade física, tem que dormir bem, tem que controlar o estresse e por aí vai. Se você quiser saber exatamente o que você precisa fazer, clica no primeiro link da descrição e compre agora o seu livro Código da Longevidade, que lá tem um manual de instruções de como ter a melhor vida da sua vida. Um grande beijo para você e sua família, e fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.